por onde anda essa tal felicidade? Porque está em falta, não? As pessoas reclamam tanto que estão infelizes e que não conseguem, que não sabem, enfim. Bom, vai que eu sei por onde está, ou não, e a gente vai descobrir isso juntos. E aí, deixa eu começar fazendo 2 perguntinhas a vocês, e, por favor, me respondam levantando a mão. Vocês acreditam que, se vocês quisessem, nos próximos 30 dias, vocês seriam capazes de fazer alguma coisa que tornaria a vida de vocês muito mais infeliz do que é? Alguém concorda com essa afirmação? Então, levanta o braço quem concorda com essa afirmação. Bom, somos maioria, então, não é? Temos uns afortunados que não seriam capazes de pensar em nada disso. Tá bom. Por outro lado, já que eu fiz a pergunta no negativo, vamos fazer no positivo. Também, hipoteticamente, vocês acham que, nos próximos 30 dias, existe alguma coisa que vocês poderiam fazer que fariam vocês mais felizes ou menos infelizes, se preferirem? E é possível isso? Levanta a mão, por favor. Olha, mais gente consegue se fazer feliz do que infeliz. Que coisa, não? E aí vamos falar um pouquinho sobre os 3 pilares que constroem o ser humano. Nós somos construídos basicamente por 3 pilares. O pilar biológico, psicológico e social. Qualquer artigo que você busque vai dar uma explicação para algo que o ser humano está vivendo partindo disso. Ou é uma questão psicológica, ou é uma questão biológica, ou é uma questão social. Quando eu falo em biológico, eu não estou nem falando em genético, necessariamente, não. Eu estou falando em hábitos. Você comer ou não comer, você beber ou não beber, você se drogar ou não se drogar, isso altera você fisicamente e certamente lhe altera enquanto ser humano. Socialmente, da mesma forma, não é o lugar onde você nasce, o país onde você nasce, psicologicamente também, as experiências que você vive, enfim. Então, me digam, vocês de fato concordam comigo quando eu digo isso, que esses 3 pilares nos constituem enquanto seres humanos? Sim? Legal. Então, me respondam. Amar alguém é um fenômeno biológico, psicológico ou social? Por que é que eu fiz essa pergunta? Para mostrar que vocês são induzidos ao erro pelos artigos e reportagens e coisas que leem, que sempre escolhem um aspecto para explicar o humano. Nós não precisamos e nem devemos escolher um desses aspectos. Quando nós pensamos na problemática humana, a gente deve sempre pensar nesses 3 fatores conjuntamente. Amar é um fator biológico, psicológico e social. E esses 3 fatores determinam isso mesmo, de forma, inclusive, muito perversa, quando a gente pensa na questão social. Perversa porque, se você pensar, as relações de produção definem a forma do seu sentimento se comportar. Um exemplo simples. Quando eu ainda era estudante de psicologia, em outra vida, né? Isso foi outra encarnação, porque 30 anos tem a dó. Bom, eu ainda tinha cabelo. Eu tinha um grande amigo que era estudante de medicina, e fomos a um barzinho, né? Nesse tempo a gente ia para barzinho. Olha, eu sou do tempo que a gente ia para boate. Hoje em dia eu nem sei para onde se vai, porque nem existe mais isso. Mas se ia para boate. E aí, a gente chegou no barzinho e tinha uma mesa lá, né? Disse, olha, aquela mesa, legal, vamos lá. Quando a gente chegou, se apresentou, aí uma das pessoas olhou para o meu amigo, aí ele disse, você? Ele disse, não, eu sou estudante de medicina. Aí olharam para mim e disseram, você também é estudante de medicina?
Eu disse, não, eu sou estudante de psicologia. Ninguém mais falou comigo. Não é engraçado? O afeto é cruelmente determinado pela questão das relações de produção. Não necessariamente que você esteja interessado no dinheiro do outro, não é isso. Mas é porque você tende a enviesar o seu olhar. E isso é realmente bem perverso. Biologicamente, óbvio. A gente sabe das reações biológicas de quando a gente ama alguém. E psicologicamente, nem se fala. A gente fica abestalhado. Se vocês concordam comigo que esses 3 fatores nos constituem enquanto seres humanos e determinam o nosso comportamento e nossa forma de sentir e coisa e tal, aí a gente tem um problema. Porque logo no começo, vocês declararam que seriam capazes de se fazer mais felizes nos próximos 30 dias, se quisessem, ou de desgraçar ainda mais a própria vida, se assim quisessem, nos próximos 30 dias. A coisa não é tão determinada quando a gente pensa. Que nós não somos tão submetidos ao psicobiosocial como pensamos. Que eu não sou apenas ator na história da minha vida, eu sou também autor da história da minha vida. E isso vocês deixaram muito claro quando responderam. E é verdade. Se vocês quisessem, objetivamente, ter alguma atitude que desgraçaria a vida de vocês, isso era fácil. Bastava mandar o chefe à merda. Pronto, né? Simples. No outro dia, estava desempregado. Né? Se quisessem melhorar a vida, poderiam fazer coisas simples, como deixar de fumar, quem fuma, né? Isso já facilitaria alguma coisa da vida, pelo menos a interação social ficaria mais fácil, porque quem fuma hoje em dia virou quase que antigamente a lepra, né? Ninguém pode nem chegar perto. Nós não somos marionete das coisas da forma que nos são ensinadas. A gente é bem mais autor, independentemente do que eu vivi, do que eu passei, de onde eu nasci, ou da biologia que eu tenho. E quanto à biologia, já que as pessoas também são muito empolgadas com essa questão de genética, né? Porque já deve ter alguém aí pensando, não, mas depressão é hereditário. Minha mãe tinha, eu tenho também, e é minha. Você não tira de mim, não. Minha depressão era de minha mãe, passou para mim, não venha tirar, não. De fato, há doenças que são mesmo geneticamente herdadas. A depressão é uma delas, a tendência ao alcoolismo. Mas quem aqui já ouviu falar na epigenética? A epigenética nos mostra algo muito interessante, que nós não morremos com o código genético que nascemos. A gente pensa que o código genético da gente não muda, não é? Mas muda. Há estudos feitos com gêmeos idênticos, que ao nascerem têm exatamente o mesmo espelho genético, já que são gêmeos idênticos. Anos depois, esses mesmos gêmeos, olhados novamente, a sequência genética deles é completamente distinta. Porque o que eu vivo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu experimento, altera o meu genoma. Altera como? Ativando ou inativando determinadas proteínas. Então, alguém que passa por determinadas coisas ou que pensa de determinada forma, pode ativar certas doenças que havia uma predisposição genética que não seria ativada. Por outro lado, pessoas que não passam por determinadas experiências nunca vão acabar tendo aquilo. Vamos pegar a Ana Maria Braga. Ela gosta dessa história, né? Da mensagem do dia. Então, você imagina Ana Maria Braga de manhã dizendo assim, acorda, menina, que a vida é feita de sofrimento. Né? Como é que uma pessoa vem falar de felicidade e diz isso, né? O lourinho novo ia dizer, Ana, minha filha, você está bem? Tem certeza? Mas, se Ana Maria dissesse isso, olha, bom dia, a vida é feita de sofrimento,
ela não estaria mentindo. A vida é mesmo feita de sofrimento. E calma, não abandonem ainda a palestra, eu vou chegar na tal da felicidade e por onde ela anda. Mas para a gente chegar, a gente precisa passar por isso tudo. E por que isso é verdade? Porque a vida é feita de sofrimento. A vida é feita de sofrimento desde a hora que a gente nasce. Nascer já é muito sofrido, né? A gente está lá, legal, no aconchego, luz, temperatura, tudo organizado direitinho. E aí, de repente, começa a ficar apertado e você tem que sair, aquela luz e o frio do ar-condicionado. Isso deve ser uma coisa horrorosa, porque a gente não lembra, mas deve ser uma experiência muito ruim. E aí, a gente já começa a viver uma série de desamparos a partir daí. Eu começo a sentir coisas que eu não sei o que é, né? Fome. Uma criança não sabe o que é fome, né? Ela sente como dor, é uma dor que ela sente, e aí ela grita porque ela está com fome. E essa mãe pode demorar, pode não demorar, pode vir, pode não vir. Então, a gente nasce muito desamparado. A gente nasce muito, muito sofrido. Como é que se resolve isso para a gente encontrar a felicidade? Na página 73 de Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo, eu intitulei A Fábrica da Felicidade, aonde eu conto uma historinha que é a seguinte, que havia um rei aonde o filho dele vivia uma tristeza profunda. Ele era profundamente triste e ele juntou, então, todos os sábios que tinham, todos os cientistas, e disse, olha, o que é que eu faço, né, com esse meu filho, para ele parar de ser triste? Não tem condição assim. E aí os sábios estudaram e disseram, olha, você tem que achar um homem verdadeiramente feliz, que seja completamente feliz, e você tem que pegar a camisa deste homem feliz e dar para o seu filho vestir. E aí o rei, então, saiu à procura de um homem feliz. E procurou, não achava. Quando achava que era uma pessoa realmente feliz, a pessoa não era tão feliz assim, tinha infelicidade. Procurou em outros reinos. Ele já estava desistindo, disse, meu filho é um caso perdido. Até que ele encontrou um homem que, de fato, era feliz. Disse, pronto, agora o problema do meu filho vai ser resolvido. Mas este homem, que era verdadeiramente feliz, não usava camisa. Não tinha nenhuma camisa, não tinha nada. E quantos de nós tentam encontrar esta tal felicidade e fugir deste tal desamparo que já nos acompanha desde a hora que a gente nasce, com coisas? Quando eu tiver minha casa própria, quando eu tiver meu telefone, quando eu tiver aquela bolsa que custa 25 mil reais, mulheres, não me entendam mal, mas como alguém dá 25 mil reais numa bolsa? Tenha paciência. Bom, tudo bem, eu nunca vou entender, mas, enfim, a gente vive tentando tapar esse buraco com coisas, e tem que ter o carro, e quando eu tiver isso, e quando eu tiver aquilo, e quando eu tiver o namorado ou a namorada, e quando eu tiver o filho, e quando eu tiver o neto, e quando eu tiver... E o negócio nunca chega, e o buraco nunca tapa. Por quê? Porque desejo, por definição, é algo que não se realiza. Óbvio. Pode observar, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se aquela pessoa me quisesse. Aí, quando aquela pessoa lhe quer, aí dá mais, né, se a gente casasse, eu seria mais feliz. Aí casa. Se a gente separasse, eu acho que eu seria mais feliz. Aí separa. Não, mas realmente não, eu acho que a gente devia voltar. E aí eu seria mais feliz se a gente voltasse. Não vai ser nunca. Porque o desejo ele não se realiza. Na hora que ele encontra o objeto, ele escorrega e cai em outro objeto. Então, a gente passa a vida querendo o que não tem e deixando de querer o que consegue. É simples assim. Então, comecem aprendendo, já que vocês querem saber por onde anda essa tal felicidade, que a felicidade não é linear. Não é uma linha reta que eu farei um caminho e chegarei lá, aonde eu quero chegar. Não é assim. Imagine, na verdade, a felicidade, eu gosto dessa imagem, como um muro de alvenaria, cheio de tijolos vermelhos,
E aqui e acolá tem um tijolo dourado. Pronto. Esses tijolinhos dourados são os momentos de felicidade. Mas eles estão espalhados na parede, eles não fazem uma linha reta na parede, eles não fazem nem sequer uma carreira na parede, eles estão salpicados nessa parede. E quando a gente entende isso, a gente começa, talvez, a se sentir um pouco mais ou menos infeliz, porque a gente está sempre procurando essa linearidade das coisas que não vai existir nunca. E por que é que isso ajuda a entender por onde é que eu começo para achar esse caminho da felicidade? Porque, para ser feliz, em primeiro lugar, eu preciso desenvolver a minha capacidade adaptativa. Eu preciso aprender a me adaptar. Como assim, capacidade adaptativa? Vamos falar mais claro, você precisa aceitar as coisas. Ah, mas eu tenho que ser conformista, eu tenho que me conformar. Não. Você deve tomar providências diante das coisas que não são legais para você. Mas você precisa entender que, por mais providências que você tome, você vai ter que se submeter à vida. Quer um exemplo disso? A gente acabou de passar, acabou não, está passando, tem um monte de gente de máscara. A pandemia, tomamos providências, sim, ficou trancado em casa, passamos a lavar mais as mãos, usar máscara e tal. Mas isso não mudou o fato de que havia uma doença lá fora matando milhares de pessoas todos os dias e a gente tinha simplesmente que aceitar isso. Porque a gente não podia fazer outra coisa senão aceitar o fato. Por mais que eu me protegesse, por mais que eu fizesse, eu poderia ser vítima disso. E eu tinha que me adaptar. Adaptar, tomando as providências que eu podia, mas aceitar que eu não podia mudar o fato. E isso é o primeiro caminho para você encontrar essa tal felicidade. O outro caminho é a autorregulação. A gente precisa se autorregular. Se autorregular para aprender a suportar frustração, tristeza, desgostos, coisas assim, porque eles estão em toda parte. Agora, a gente saiu de moda sofrer. Ninguém mais pode sofrer. Não posso sofrer. Como assim? Eu estou sofrendo. Eu fui deixado, eu quero um comprimido para não sofrer, ou eu quero alguma droga para não sofrer, ou eu quero alguma coisa. Mas escuta, sofrer é tão humano quanto sentir fome. Eu não estou dizendo que é bom. Eu estou dizendo que é humano. E eu estou dizendo que é necessário. Então, na hora que eu consigo entender que se eu não me autorregular para elaborar essas coisas que eu estou sentindo, eu também não serei feliz. E aí, eu pergunto a vocês, mas pensem em alguma coisa que vocês estão vivendo hoje e que tira muito a felicidade de vocês. Se vocês pudessem simplesmente começar a aceitar mais esta situação, será que vocês não começariam a ser um pouco mais felizes? A ter um pouco mais de aceitação com determinadas coisas que eu não vou poder mudar, mas eu preciso lidar. E na hora que eu consigo lidar com determinadas coisas, eu começo a entrar um pouco na rota dos tijolos salteados na parede. E aí, quem vocês acham que seria mais feliz? Uma pessoa que sofreu um triste acidente de carro e, por causa disso, perdeu algum movimento do corpo, ficou paraplégico, alguma coisa assim. Ou alguém que conseguiu mudar de emprego e passou a ganhar o triplo do que ganhava. Quem seria a pessoa mais feliz? A1 ou A2? Levanta a mão quem acha que é A1. Levanta a mão quem acha que é A2. E tem gente que não acha nada. Na verdade, e é isso que vocês precisam entender sobre a felicidade, é que as duas situações são irrelevantes.
o que acontece é, quando eu passo por algum bom momento, há um pico de felicidade. Esse pico de felicidade depois cai e eu volto para o meu basal. Quando eu passo por alguma grande tristeza, há um pico para baixo, depois eu subo e volto para o meu basal. As questões externas têm muito pouca força no sentido de alterar permanentemente o meu estado de felicidade. Então, há estudos mostrando que pessoas que ganharam na loteria, na Mega Sena, coisas assim, cerca de 1 ano depois, elas voltaram a sentir o mesmo estado de ânimo que elas sentiam antes de ganhar o prêmio da loteria. Quem era uma pessoa triste ou deprimida, continuou triste e deprimida, ricamente triste e deprimida, mas triste e deprimida. E quem era uma pessoa de bem com a vida, continuou de bem com a vida, rica e de bem com a vida. Mas não foi o dinheiro. Pessoas que passaram por grandes tragédias, a mesmíssima coisa. E a gente está cansado de ver exemplos e ver pessoas dando depoimento a respeito disso. Sim, quando eu passei por isso, o momento primeiro foi muito ruim, mas depois eu fui me adaptando e hoje... Você volta ao basal, você volta ao de base. Então, se vocês querem encontrar essa tal felicidade, parem de procurar os picos, ou para cima ou para baixo, e comecem a tentar mudar o basal de vocês. Se o basal de vocês não é bom, não adianta. O que quer que aconteça vai mexer com vocês muito momentaneamente e depois vocês vão voltar exatamente para onde vocês estavam. Porque felicidade, na verdade, é um estado de harmonia interna. E eu preciso alcançar essa harmonia, esse sossego interno. E isto não vem de fora. Isto vem de conhecimento, de autoconhecimento. Porque, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que as questões que nos fazem, de fato, felizes ou infelizes, não estão no real, estão na leitura que eu faço deste real. É esta leitura que precisa ser corrigida quando eu quero saber por onde anda essa tal felicidade. Mas o que é que determina a forma de vocês lerem as situações? As coisas que vocês escolhem para a vida de vocês. Que pessoas vocês escolhem para se cercar? Que hábitos vocês escolhem ter? Que situações vocês escolhem estar envolvidos? Porque tem gente que adora tragédia. E acha que isso não afeta ela em nada, e não afeta a felicidade dela em nada. E, diferente das leis físicas, nas leis mentais, os iguais se atraem e os opostos se repelem. Portanto, se você tem um grupinho de gente que só fala de doença, do que não preste, porque minha pressão, porque meu colesterol, e por quê, você vai ver que é um monte que se reúne para falar da mesma coisa. Ao ponto que, se você tem pessoas que curtem estar contando piada, ou procurando arte, ou qualquer outra coisa assim, elas vão estar também num grupinho. Porque os iguais se atraem. E aí, a essas alturas, eu tenho absoluta certeza que tem alguém dizendo assim, pensando, né? Que aqui vocês são educados, não vão fazer isso. Ou nem tanto, talvez façam. Pobre do orador. Mas deve ter alguma alma boa aqui pensando assim, você está dizendo isso porque a sua vida é boa, porque você não passou pelo que eu passei, porque você nunca teve depressão, porque você nunca teve câncer, porque você nunca teve não sei mais o quê, porque você nunca levou um chifre. Você tá falando isso porque você não tem as coisas que eu tenho. E é um orgulho, né? Você não tem, eu tenho. É por isso que você diz isso, que você não sabe que é. Se você tivesse minha vida... Você não estava dizendo isso. Essas fantasias são divertidas. Chifre? Eu sou um chifre. Né? Já foram tantos na minha vida. Quem chegar aos 54
e não tiver levado o chifre, não viveu. Não é verdade? Não viveu. Não tem a menor condição de ser possível, não. Mais de meio século de vida sem um chifre? Não. Tem uns bem divertidos. Problemas mais sérios na minha vida? Muitos. Câncer? Já tive. Tudo bem. Se bem que quem teve câncer, não é? Nunca pode dizer eu tive, pode dizer eu não estou com. É assim, para o resto da vida. Mas tudo bem. Nada disso é importante. O importante é vocês entenderem o seguinte. Além das coisas que eu falei, o caminho para encontrar a felicidade é entender que a única coisa que eu posso mudar na minha vida é o meu passado. Eu não posso mudar outra coisa senão o meu passado. Ponto final. Eu não posso mudar o futuro não existe, o futuro ainda não chegou e o futuro é cheio de variáveis que estão absolutamente fora do meu controle. O presente não dá tempo, é muito rápido. Quando essa palestra começou, já não existe mais, já não é mais presente, é passado. Não dá tempo de mudar o presente. Então, a única coisa que eu posso fazer é mudar meu passado. E isso ajuda muito nesse caminho da felicidade. Mas como eu mudo o meu passado? Ressignificando este passado. Não ficando preso à leitura que eu faço deste passado. Eu tive um paciente que hoje ele é um homem muito bem-sucedido, um empresário muito bem-sucedido, e ele teve um pai horroroso. Ele viveu uma infância medonha, de muita necessidade mesmo, de necessidade econômica, mas também de necessidade afetiva. O pai era alcoólico e não tinha dinheiro, ao ponto de, certa noite, a mãe acordar sentindo molhada, e era o cara que tinha chegado bêbado e estava jogando cachaça em cima dela para tocar fogo nela, porque queria tocar fogo nela. E o irmão dele, que era um ano mais velho que ele era um ano mais novo, viveram tudo isso. E ele se debate muito com essa história, porque ele é um homem bem-sucedido, mas o irmão virou, botando-se aspas no que eu vou dizer, virou bandido. Né? Virou um cara que vive fazendo falcatrua, que não estudou, que isso, que aquilo, que aquilo outro. E certa vez esse paciente me disse uma coisa interessante falando do irmão dele. Ele disse, eu não entendo porque meu irmão é assim. Como eu poderia ser diferente tendo o pai que eu tive? Eu tinha que me salvar, eu tinha que viver de alguma forma, eu tinha que crescer. Observe a leitura que ele fez desse pai. Como eu poderia ser diferente, se não me salvando? O irmão dele, que eu não conheço, certamente fez outra leitura completamente diferente. Como eu poderia ser diferente se não me revoltando com o pai que eu tive? Era o mesmo pai, a mesma experiência. Óbvio, pessoas diferentes, as pessoas têm coisas diferentes, têm temperamentos diferentes. Mas a leitura poderia ser outra. A leitura desse irmão do paciente poderia ser uma leitura melhor. Isso muda o fato histórico do pai ter sido quem foi? Não. Mas isso muda o que representa em mim. É preciso compreender que é a leitura que eu faço. Para pensar, a gente está tão condicionado nisso tudo que se eu dissesse assim a vocês que na vida de vocês acontecem coisas ruins, vocês concordariam comigo. Vocês não teriam nenhuma dificuldade. Se eu dissesse, olha, a vida de vocês acontecem coisas ruins, vocês diriam, é verdade. Mas, se vocês fizessem uma outra leitura da própria vida de vocês, vocês me corrigiriam. E vocês diriam, não, espera lá. Não é mentira que na minha vida acontecem coisas ruins. Mas na minha vida acontece tudo. Na minha vida acontecem coisas boas, coisas ruins, coisas justas, coisas injustas, coisas muito legais e coisas odientas.
Na nossa vida não acontecem coisas ruins. Na nossa vida acontece tudo. É hora de tirar, se vocês querem encontrar o caminho da felicidade, da cabeça de vocês, essa pergunta horrorosa que algumas pessoas se fazem, que eu acho péssima, que é: por que comigo? Por que com você? Por que conosco? Todos nós estamos submetidos a isso. Eu ri muito hoje de mim mesmo, porque cheguei cedo, porque a editora tinha me dito que se eu chegasse antes das 9, que era a hora que abria, eu entrava. Acontece que no crachá dela está escrito expositor. No meu está escrito autor. Autor eu acho que rima com cocô. Porque eu cheguei todo felizinho com o meu crachá para entrar, a mulher disse: não, o senhor vai para a fila. Eu disse: mas eu sou autor. Ela disse: e daí? E eu com isso, você vai para a fila. Só entra antes expositor. O expositor vale mais do que eu. Está certo, fui para a fila. Fiquei lá na fila. Até uma moça, não sei se ela está aqui, não estou vendo, chegou, aí: o senhor está aqui na fila? Eu pensando: pois. Né? Vamos lá. Aí entro eu na fila. E lá, aquela fila imensa, eu esperando para entrar. Aí eu comecei a pensar, né? Num primeiro momento, não vou negar que isso me aborreceu. Mas aí depois eu comecei a rir comigo, pensando: mas que pessoa idiota, não é eu? Por que não eu? Né? Por que eu não posso? Está todo mundo aqui na fila, por que é que eu não posso estar na fila? O que é que há aqui que eu não vou estar nessa fila? Por quê? Tá. Aí, quando chega na hora de passar lá, a mulher ainda diz: documento. Eu dei. Documento que é o escritor. Eu digo: minha filha, eu não tenho documento que eu sou o escritor. Não, então o senhor tem que pelo menos mostrar o livro que escreveu. Aí liguei e disse: olha, dá para algum expositor trazer um livro para mim, para eu mostrar a essa mulher que eu escrevi esse negócio? Aí ela botou lá o documento, o nome do autor. Tá certo, o senhor pode entrar. E eu ri de novo, dentro de mim mesmo, pensando: tá certo, por que não? Né? Eu sou o quê? Né? O dente de ouro de Lampião? Não, não sou. Eu sou não é comigo. É com todos nós. E se você quer o caminho da felicidade, aprenda a ressignificar as coisas que você vive. Dê um outro significado a isso. Aprenda com as coisas. Porque esse é o grande segredo. Todas as vezes que você achar que está passando por uma grande infelicidade, compreenda. Imagine a felicidade como um presente. Só que esse presente veio embrulhado em cacto. Né? Aí você pega no presente, você vai se furando inteiro e vai doendo. Mas se você tiver força para abrir o presente e ver o que tem dentro do presente, aí você encontra a felicidade. Novamente, se tiver algum implicante dizendo que é porque minha vida é fácil, eu vou dar um exemplo. Sou régua para nada, não, nunca fui. Exemplo para coisa nenhuma. Mas sabe qual foi um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida? E veio embrulhado numa caixa que essa não era de cacto, era uma caixa de fogo. Você pegava, você se queimava, a pele caía quando você queimava. Para abrir essa caixa deu trabalho. Perder minha mãe. Foi muito difícil perder minha mãe. E foi muito difícil, sobretudo, a forma como foi perder minha mãe. Porque ela teve um AVC devastador e ela não acordava mais, ela virou a Bela Adormecida. Aliás, depois dela, eu ressignifiquei a história da Bela Adormecida. A Bela Adormecida teve um AVC, só pode, né?
Porque ela, de fato, ficou que era bela adormecida, ela não acordava. E, quando eu vi a ressonância dela, que eu olhei, o cérebro dela estava destruído. Sabe aqueles AVCs que vinham assim? Né? Sobrou muito pouco. Se ela acordasse, ela ficaria sem som, sem visão, sem nada. Não era mais ela. Era ela, mas não era mais ela. Quando eu vi aquela imagem, a infelicidade, a dor que eu senti foi tão absurda que eu chamei a médica plantonista e disse: me traga o formulário de cuidados paliativos. O senhor tem certeza? O senhor não quer esperar o laudo do neurologista? Eu disse: ele vai dar o mesmo laudo que eu, não vai ter, só se ele for doido, porque eu estou vendo. Ele vai dar exatamente o mesmo laudo. A senhora espere por ele, mas, enquanto a senhora espera, me traga o formulário. O formulário de cuidados paliativos significa que, a partir da hora que eu assino o formulário, vai ter o respirador para respirar, vai ter alimentação, vai ter soro e vai ter remédio para dor. E só. O resto, você vai ter que se estabilizar só. Se você não se estabilizar só, o médico não pode interferir. Ele não pode dar choque, ele não pode dar noradrenalina. Você vai ter que se estabilizar só. Eu não sabia quanto tempo minha mãe ficaria naquilo. Ela poderia ficar anos daquele jeito. Ela poderia ficar dias, ela poderia ficar meses. Eu estava feliz, muito, muito, muito longe disso. Assinar aquele papel foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, sem brincadeira. Mas, ao assinar aquele papel, minha mãe me ensinou a última lição dela antes de ir. Ela me ensinou a amar. Porque quando a gente ama, a gente libera. Quando a gente ama, a gente deixa ir. Quando a gente ama, a gente não diz: você vai ficar, porque se você não ficar, eu vou ser infeliz e você vai ficar. Não. Quando eu escrevi amar, desamar, amar de novo, eu estava assinando este papel. E, se você observar, o título do livro é Amar, Amar, Amar. Porque quando a gente ama, a gente diz: você tem que ir, vá, eu fico. E foi isso que eu disse a ela enquanto ela dormia: meu amor, eu estou bem, vá, eu fico. Você fez por mim o que ninguém nunca fará, eu fico, vá. E, a partir daquele momento, a minha tristeza foi se tornando uma profunda alegria por ter tido privilégio de ter tido o amor daquela mulher, que ali precisava ir. E, dali a 13 dias, ela fez uma arritmia importante, o médico não pôde chocá-la, e ali ela foi embora. E eu fiquei aprendendo a ser feliz, depois de ter aberto esse pacote que me ensinou a amar, e que deu este livro. Isso se chama ressignificar. Então, você quer ser feliz? Ser feliz não é não ter momentos difíceis, não. Ser feliz não é não passar por coisas ruins. Ser feliz não é não ser abandonado. Ser feliz é olhar para as coisas e dizer: o que é que eu tenho para aprender com isso? É ler diferente. E talvez, por querer que vocês leiam diferentes e se entendam melhor, como eu tento me entender todo dia, eu escrevi para você Amar, Desamar, Amar de Novo e Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo, que, para mim, é também uma forma de se encontrar essa tal felicidade.
Então, releiam a vida de vocês. E com alguma paciência, leiam meus livros. E que eu espero, ainda esse ano, estar aqui de volta para entregar o terceiro a vocês, porque eu fiquei devendo um terceiro. E o terceiro será sobre algo muito interessante. Liberdade. Porque é preciso entender que para amar, eu não perco a minha liberdade. Porque quem ama é livre. Senão isso é qualquer coisa, menos amor. Obrigado a vocês pela paciência.